Eu sou Isabela, 35 anos, e a minha vida era uma tela que eu pintava com tons de cinza e ansiedade, mas que na superfície parecia vibrante. Meus óculos de armação forte eram o meu único disfarce para as horas que eu passava examinando contratos. Tinha uma pequena galeria de arte em Miami que funcionava, eu achava, e era casada com Alex, um arquiteto com um sorriso de modelo de revista e uma espinha dorsal feita de gelatina. Eu me lembrava do nosso primeiro encontro, o cheiro de maresia e a maneira como ele me olhou, como se eu fosse a única obra de arte que importava no mundo. Eu me lembrava do primeiro beijo, debaixo de uma palmeira na praia, onde ele prometeu me ajudar a realizar todos os meus sonhos de arte. Lembro-me da promessa sussurrada em meu ouvido, sob a luz da lua, de que nós construiríamos algo que duraria para sempre. Havia uma eletricidade física entre nós, uma atração imediata e inegável, que se transformou em uma paixão ardente. Morávamos em uma casa de estilo espanhol, que havia sido da minha avó, um lugar cheio de pátios ensolarados e azulejos antigos que, para mim, cheiravam a segurança e memória. Na parede do meu quarto, eu mantinha um pequeno desenho a carvão que minha avó havia feito do pátio quando era jovem. Era um lembrete físico da responsabilidade de cuidar daquele local. Minha avó, que era uma pintora renomada, havia passado seus últimos anos reformando a casa, garantindo que ela fosse um refúgio para as mulheres da família. E essa casa havia sido o epicentro da minha infância e do meu crescimento como artista. A casa era minha, documentada, um legado que eu tinha jurado proteger. O problema não era a casa, mas as pessoas que a enchiam. Alex era charmoso, mas sua ambição era inversamente proporcional à sua incapacidade de dizer não à sua mãe, Doris. No início, eu via a ambição dele como um fogo, um motor para grandes feitos. Era parte da atração, a promessa de um futuro grandioso que nos consumia. Doris, a sogra, era a personificação de uma dama da alta sociedade, com um temperamento de general de guerra. Ela tinha um negócio de consultoria de design que vivia à beira da falência, mas ela vendia a imagem de sucesso com a mesma maestria com que manipulava o filho. Para Alex, ela era uma deusa. Para mim, ela era uma sanguessuga envolta em seda italiana. A pressão não era só financeira, era sobre o controle do espaço. Doris tinha a chave da nossa casa e, com o tempo, conquistou a chave das minhas inseguranças, insinuando que minha galeria era um hobby caro e que Alex estava carregando a família nas costas. Uma mentira deslavada, já que a casa e a maior parte da segurança financeira eram minhas. Eu vivia num estado de alerta constante, sentindo que a cada elogio que Doris fazia ao Alex, ela me diminuía silenciosamente, me transformando na esposa sortuda que mal entendia de negócios. Eu sustentava a fachada do casamento feliz em festas onde Doris sempre me apresentava como a nora com a galeria fofa, esvaziando o meu sucesso. Houve uma vez em que Doris mudou a posição de uma escultura central da galeria sem me consultar, justificando que melhoraria a circulação. Naquele dia, a escultura acabou caindo devido à movimentação inadequada, resultando em um pequeno dano que eu tive que cobrir. O gesso quebrado da escultura parecia um presságio físico da rachadura que já existia sob a fundação do meu matrimônio. Eu estava presa, não em uma gaiola de ouro, mas em uma de veludo, onde a cada dia eu perdia um pouco mais do meu controle, do meu dinheiro e da minha voz. À noite, eu cerrava os punhos enquanto dormia, acordando com as palmas das mãos doloridas pela raiva contida. Havia noites, porém, que eu acordava e me aninhava em Alex, sentindo o calor do corpo dele, e por um instante, a paixão voltava. Na escuridão, ele era o Alex que eu amava, o homem que me fazia rir até chorar. Doris tinha o hábito de usar luvas de seda em ambientes internos, alegando que o ar-condicionado de Miami era muito agressivo para suas mãos. Sua voz, sempre um sussurro controlado, carregava a autoridade de quem nunca teve que levantar a voz para ser obedecida. Eu, por outro lado, gostava de explicar a história dos artistas da galeria com a paixão de quem fala sobre um amigo próximo, cativando os clientes mais céticos. A pressão constante de Doris e Alex me causava enxaquecas terríveis, forçando-me a fechar os olhos por longos períodos em reuniões importantes na galeria. Eu observava a maneira como Doris sorria falsamente para socialites, cujos maridos, eu sabia, estavam em listas de observação fiscal, percebendo que o topo da sociedade era apenas um clube de endividados bem vestidos. Minhas mãos sempre carregavam manchas de tinta a óleo teimosas sob as unhas, um sinal físico de que a arte era meu trabalho diário, não uma frivolidade. Nas festas, enquanto Doris discursava sobre a alma minimalista de um ambiente, eu notava que ela havia usado o mesmo colar de pérolas que uma socialite recém-falida e jurava que a peça era uma herança de família raríssima. O luxo dela era uma palhaçada bem ensaiada. A escritura da casa estava guardada em um cofre no banco, uma medida de segurança que minha avó havia me ensinado a tomar assim que o casamento foi oficializado, antes mesmo de saber quem era Doris. Em contraste com a galeria, que era um negócio legalmente complexo, o trabalho real de Alex se resumia a enviar e-mails de projetos nunca construídos, o que eu só descobri ao notar que ele tinha mais gastos com café caro do que com softwares de engenharia. Um dia, Alex deixou uma conta de luz aberta na mesa da cozinha. O valor era assustadoramente alto, e a data de vencimento estava em atraso, algo que nunca acontecia, forçando-me a procurar a pasta de seguros e contas para resolver o problema, dando início à procura por documentos financeiros. Todas as manhãs, antes de sair para a galeria, eu regava o pequeno bonsai de cerejeira no pátio. Era um ritual de 5 minutos de quietude, mas ultimamente eu notava que as folhas pareciam um pouco secas, por mais que eu regasse, um reflexo sutil da secura emocional em que vivia. A consultoria de design de Doris Design, era famosa por ter perdido 3 grandes projetos públicos devido a licitações fraudulentas no ano anterior, o que a colocava sob pressão intensa dos credores, e essa era a razão de sua urgência em obter liquidez.
Aquele dia, o barulho insistente de uma notificação de cobrança no celular de Alex, que ele tinha deixado na cozinha, foi o último estopim. Ele estava no banho, e o som agudo me levou diretamente à pasta de documentos. O bonsai, que era uma réplica em miniatura de uma cerejeira real que minha avó cultivava na frente da casa, representava o meu estado de espírito. Por mais que eu o nutrisse, ele estava definhando por uma causa externa e invisível. A presença de Doris era uma força invisível, sempre ali, como o ar-condicionado gelado que a fazia usar as luvas. Controlada, constante e desconfortável. Eu era a paisagem que Alex devia proteger, mas ele e Doris eram os arquitetos da ilusão, construindo castelos de cartas sobre a minha fundação. E a cada dia, as rachaduras se aprofundavam no meu próprio fresco interno. Eu sorria em festas, mas sentia um medo gélido na boca do estômago. A angústia silenciosa de saber que a paz da minha vida era uma mercadoria prestes a ser leiloada por aqueles que deveriam ser meus aliados mais próximos. O medo não era da perda material, mas da anulação do meu próprio eu, da minha voz, em prol da harmonia familiar. Doris tinha o hábito irritante de me corrigir na frente dos outros, mas seu maior erro de design foi a tentativa de se vestir com uma imitação barata de um tailleur Chanel, que parecia ter sido costurado por um adolescente durante uma aula de economia doméstica. Sua crítica à minha arte era sempre a mesma. Muito cor, querida. A pobreza grita em cores primárias. O meu carisma, porém, era silencioso. Em eventos, enquanto Doris monopolizava a conversa, eu me movia pela galeria, estabelecendo contato visual direto e demorado com os convidados mais influentes, ouvindo-os com uma atenção tão intensa que eles se sentiam os únicos no recinto. Alex, apesar de sua beleza de capa de revista, tinha um sorriso que nunca chegava aos olhos, uma falha perceptível que o tornava uma obra de arte incompleta, enquanto a minha presença era calma, mas magnética, atraindo as pessoas cansadas da superficialidade de Doris. O som agudo da notificação de cobrança era o tinnitus da nossa dívida, um ruído que eu comecei a ouvir em todos os momentos de silêncio, elevando a atenção da minha rotina. O atraso na conta de luz não era apenas uma falha. Era o primeiro pedaço de papel que me forçava a admitir que a nossa fundação financeira estava tremendo. E a mão que tremeu ao pegar a pasta de documentos não era apenas de cansaço, mas do pânico gelado de ver a realidade se desintegrar. Todas as manhãs, eu me forçava a encarar o meu reflexo no espelho, traçando as olheiras escuras com maquiagem. Uma maquiagem pesada, que parecia mais uma armadura do que um adorno. O meu ritual silencioso de preparação para a batalha. A ironia de Doris se autoproclamar uma dama e, ao mesmo tempo, ter uma dívida maior do que o PIB de um país pequeno, era uma piada que só eu parecia apreciar. Pensei que se a Doris Design fosse uma escultura, seria uma alegoria à bancarrota. Muito dourado, mas sem estrutura. Se isso é um investimento na família, prefiro abrir uma conta de poupança em um paraíso fiscal com o Papai Noel. Lembro-me do cheiro do Alex no travesseiro nas primeiras manhãs. Um cheiro de colônia cítrica e de euforia que me fazia levantar da cama com pressa para começar o dia ao lado dele. Sentia falta da época em que a única tensão entre nós era a atração física, e não uma hipoteca escondida. O primeiro sinal de alarme foi um cheiro de papel velho e café que emanava da pasta de couro de Alex. Ele começou a passar horas trancado no nosso escritório, que era na verdade um anexo da casa, sussurrando ao telefone. No começo, eu ignorei, pensando que eram os projetos de Alex. A negação era uma droga doce. Eu tentei preparar um jantar especial naquela semana, um prato favorito de Alex, esperando que um momento de tranquilidade trouxesse clareza à nossa rotina. O prato era paella valenciana, uma receita complexa que exigia a atenção completa, algo que Alex parecia não notar. Ele costumava me assistir cozinhar, me abraçando por trás, e a paella era um pretexto para ele me beijar entre um passo e outro da receita. Essa conexão física nos salvava de qualquer discussão, mas a ilusão se quebrou numa tarde de quinta-feira, enquanto eu tentava organizar a papelada do seguro, devido ao atraso da conta de luz. Encontrei um envelope de um escritório de advocacia que não reconheci, misturado aos boletos da galeria. O documento era complexo, mas a palavra hipoteca saltou da página como uma faca. Não era sobre a nossa casa, era sobre um dos imóveis comerciais da Doris. E a nossa galeria, ou pelo menos os ativos dela, eram listados como garantia secundária em um empréstimo gigantesco. Minhas mãos tremeram tanto que o papel farfalhou alto. Alex havia me usado. Ele havia concordado em usar meus bens para salvar os negócios falidos da mãe sem me dizer uma palavra. Eu me lembrei de quando ele me pediu dinheiro para o capital inicial do escritório dele, prometendo me pagar em 1 ano uma dívida que ele nunca reconheceu, mostrando que a dependência financeira dele de mim era um padrão de longa data. A garantia secundária não era um simples favor. A cláusula no documento era tão mal redigida que, se Doris falisse, o banco poderia tomar a galeria inteira. Um risco que Alex sabia que eu nunca aceitaria, reforçando a má-fé. Aquele não era um erro de comunicação, era uma traição financeira. Eu o confrontei naquela noite. Ele tentou a tática de sempre, a passividade vitimista. Foi só uma formalidade, Isa. A mamãe estava desesperada. Era o único jeito de manter a consultoria dela de pé. Ela vai me pagar de volta. Sua voz era baixa, implorando por pena. Ele tentou me abraçar, e eu recuei. Sua tentativa de toque, que antes acendia faíscas entre nós, agora era repulsiva, um contato frio de quem tentava esconder o cheiro de traição sob o perfume. O cheiro de seu perfume de marca, que eu havia comprado, parecia ainda mais ridículo misturado ao cheiro de desespero financeiro. Formalidade, Alex? Você hipotecou o meu futuro e o da minha galeria. A raiva me fazia sentir como se eu tivesse engolido areia quente. Doris apareceu, sem ser chamada, claro. Ela tinha um sensor para conflitos. Isabela, você está exagerando. A família Armstrong cuida dos seus. Isso é um investimento no nosso sobrenome. A frieza dela era assustadora.
Eu senti o cheiro de lavanda artificial que ela usava se misturar ao cheiro de fraude na sala. Durante a discussão, Doris estalou os dedos e ordenou que Alex lhe trouxesse um copo d'água, tratando-o como um assistente. O que quebrou a ilusão não foi o documento em si, mas a maneira como Alex me olhou. Ele não sentia remorso por me trair, mas sim irritação por eu ter descoberto. Naquele instante, lembrei de quando ele me pediu em casamento, me garantindo que seríamos parceiros em tudo. Lembrei-me do brilho nos olhos dele naquela noite, a maneira como ele disse que eu era a sua musa, a única pessoa que entendia a sua alma artística. Era uma paixão que me consumia. Eu me recordei do bilhete que ele me deixou no dia seguinte ao pedido, desenhando um coração tosco sobre a planta baixa da casa. Eu era o obstáculo entre ele e a aprovação de sua mãe. Naquele momento, soube que a luta não era mais por espaço ou por cortinas, era por sobrevivência. Eu estava casada com um cúmplice que via o meu sucesso não como um motivo de orgulho, mas como uma bolsa de resgate para os fracassos de sua família. A ironia era um veneno lento. O homem que me prometeu parceria estava agora vendendo minha autonomia em troca da aprovação de um terceiro. Percebi que o sorriso de modelo de Alex não era um sorriso de felicidade, mas sim uma máscara rígida de desespero financeiro. Ele tentou esconder o documento da hipoteca sob uma planta que ele alegou ser o projeto de um novo teatro municipal, mas o rascunho parecia um guardanapo amassado. Enquanto Alex tentava me manipular com o olhar, eu silenciosamente deslizei meu celular para debaixo de um livro, ativando a gravação de áudio para registrar toda a confissão. O golpe da hipoteca não era apenas financeiro. Ele atingiu o fundo de reserva que eu estava construindo para financiar uma cirurgia de correção de visão que eu adiava há anos, forçando-me a depender dos meus óculos. Eu me perguntei cinicamente se o único projeto real de arquitetura que Alex tinha concluído nos últimos 5 anos era o castelo de cartas de sua própria falência. A ameaça de hipotecar a galeria não apenas visava o dinheiro, mas colocava em risco o ateliê comunitário anexo, onde eu cedia espaço para artistas iniciantes, o que era meu maior orgulho pessoal. Eu quase sorri quando Alex, nervoso, usou a palavra liquidez no meio da discussão. Uma palavra que ele, um arquiteto, provavelmente só conhecia de podcasts financeiros que a mãe o forçava a ouvir. Ele era um ventríloco financeiro. Eu descobri o envelope do escritório de advocacia porque ele estava acidentalmente misturado com uma nota fiscal da galeria que Alex havia me pedido para assinar, dizendo que era uma despesa de manutenção de rotina. Uma falha na dissimulação dele. Durante o confronto, Alex teve um pequeno espasmo na mão direita, a mesma que ele usava para assinar documentos em meu nome, uma reação física de seu corpo à mentira. Quando Alex tentou desviar o olhar do meu, ele tropeçou em uma cadeira que ele mesmo havia movido momentos antes. O som da cadeira arrastando no chão de azulejo fez um ruído feio, quebrou a tensão de uma forma mundana e revelou sua total falta de postura. Aquele confronto me deixou com uma certeza gélida. Eu não estava apenas com um mentiroso, mas com um conspirador. Naquela mesma noite, em vez de ir para a cama, eu fui para o escritório de Alex para procurar qualquer outra coisa que pudesse salvar minha casa, iniciando minha investigação pessoal. O choque da hipoteca, combinado com a falta de remorso de Alex, me deu uma nova e insuportável clareza, como se meus óculos tivessem limpado a poeira de anos de ilusão. O documento da hipoteca era, em essência, o contrato de minha própria escravidão legal, assinado por quem prometeu ser meu protetor, um conto moderno sobre a venda da alma por dinheiro fácil. No momento da descoberta, a raiva foi sufocada por uma dor mais profunda. O luto súbito pela imagem do homem que eu amava, e se dissolveu em um estranho financeiro. A traição não foi um evento, mas um funeral. E eu estava de luto pela versão de Alex, que eu criei e nutria em minha mente. Doris, ao tentar justificar o empréstimo, usou a frase: "É apenas um pequeno rebranding de ativos, querida. O mercado adora a elasticidade de heranças históricas." Eu pensei que se a elasticidade se referia ao alongamento das regras de fraude, ela estava definitivamente no negócio certo. Doris, mesmo em pânico, manteve o seu carisma tóxico de dama de ferro, ajeitando as luvas de seda e emitindo ordens com uma voz tão melodiosa que soava mais como um convite fatal do que uma ameaça. Ela usou o tom de quem ensina a etiqueta a uma criança mal educada, o que tornava sua crueldade socialmente aceitável, e isso me irritava ainda mais. Em contraste, eu mantive minha postura reta, e o meu silêncio naquela sala era mais estrondoso do que a voz elevada de Doris. O aperto tão forte no peito que tive que me apoiar na mesa de mármore para não cair. O cheiro de lavanda de Doris e o perfume barato de Alex pareciam sufocar o pouco ar da sala, transformando o confronto em uma claustrofobia emocional. A maneira como Alex tentou tocar meu braço, e eu me encolhi, foi um reflexo visceral, não de raiva, mas de repulsa física por sua traição. O som da gravação de áudio no meu celular, capturando as vozes deles, era a única coisa que me mantinha sã, o único registro objetivo de que eu não estava louca, mas sim, sendo sistematicamente roubada. Eu observei Doris com uma fascinação clínica, pensando que era preciso muita coragem, ou muita falta de noção, para falar sobre a ética de um sobrenome enquanto se preparava para executar uma fraude. O fato de Alex ter tropeçado na cadeira dele provou que, além de traidor, ele era um dramaturgo de palco ruim, incapaz de coordenar uma mentira simples. Naquele momento eu pensei: se isso é um investimento na família, prefiro abrir uma conta de poupança em um paraíso fiscal com o Papai Noel. Pensei no nosso primeiro ano de casamento, quando usávamos a mesma paixão ardente que tínhamos na cama para debater arte e arquitetura, sentindo que éramos duas metades perfeitamente complementares. A dor era a perda daquele homem, não apenas do seu dinheiro. Depois de descobrir a garantia forçada nos documentos da Doris, a negação deu lugar a uma investigação silenciosa e obsessiva. Eu não conseguia mais confiar em Alex para nada, e cada sorriso dele parecia agora uma transação bancária disfarçada. Comecei a auditar as finanças da minha galeria com lupa,
notando pequenos saques incomuns que Alex sempre justificava como despesas urgentes do estúdio. Um desses saques, de um valor considerável, estava rotulado como reforma de fachada, mas não havia nenhuma obra em andamento no estúdio. Mas a verdade vinha disfarçada de negligência. Certa noite, enquanto Alex estava em uma reunião de negócios, tardia com a mãe, codinome para jantares de autopromoção, vasculhei o escritório que ele usava. E ali, atrás de uma pilha de plantas arquitetônicas, encontrei uma fatura antiga, datada de 3 meses antes. Era de um consultor financeiro de alto nível que eu sabia que Doris havia contratado. O cabeçalho era claro, mas o corpo do e-mail me fez sentar no chão frio de mármore, o ar rareando nos pulmões. O consultor listava a Casa Espanhola de Miami como um ativo não utilizado, sugerindo que, para salvar a consultoria de Doris, Alex deveria me convencer a fazer um empréstimo de capital próprio, usando a casa herdada como garantia primária. O consultor era famoso nos círculos de Miami por reorganizar fortunas familiares em declínio, quase sempre sacrificando o patrimônio mais seguro em benefício do negócio mais arriscado, o que dava contexto à natureza predatória do esquema. Não se tratava mais de usar minha galeria como garantia secundária. Eles estavam traçando um plano para me forçar a endividar o meu lar, meu último pedaço de segurança. A traição não era mais passiva. Era uma conspiração ativa, friamente calculada. Eu olhei para a foto de casamento em cima da mesa. Alex sorridente, os olhos dele cheios daquele vazio agradável que eu havia confundido com paz. Mas eu me forcei a lembrar o dia daquela foto. A felicidade era autêntica. A forma como ele me beijou no altar. Uma possessividade apaixonada que me fez sentir segura. O vazio nos olhos dele era o preço que ele pagava agora por ter traído aquela promessa. Senti um nojo profundo. Eu era o obstáculo, o cofre de emergência. E a única coisa que importava para eles era a liquidez do meu patrimônio. A casa da minha avó, o refúgio das minhas memórias, estava sendo tratada como um número em uma planilha de resgate. Eu estava dormindo ao lado de um homem que me via como uma conta bancária, com quem eu podia casar. Guardei uma cópia da fatura do consultor e me tornei uma sombra na minha própria casa, sorrindo e acenando, enquanto secretamente construía meu dossiê de fuga, buscando evidências de que o casamento era uma fraude, um meio para um fim. Eu comecei a anotar datas e horários dos telefonemas sussurrados de Alex em um pequeno caderno que escondia sob meu colchão. Este caderno tinha capa preta e estava preso por um elástico, parecendo inofensivo como um livro de receitas. Em uma das notas do consultor, havia a menção de um prazo final apertado para a obtenção do capital, indicando que a urgência deles era imediata. Na mesma gaveta onde guardei a fatura do consultor, havia um cartão de Dia dos Namorados feito à mão por Alex, onde ele me chamava de seu porto seguro de arte e alma. Minha jornada na escuridão daquela noite era uma busca implacável pela verdade, o único farol na tempestade de mentiras. Ao sair do escritório, senti a necessidade de lavar minhas mãos várias vezes, como se o papel deles tivesse deixado um resíduo imundo na minha pele. O consultor listado na fatura tinha um nome que parecia ter saído de um livro ruim de autoajuda, Dr. Maximus Capital. Apesar do medo, encontrei um prazer estranho e calculista em cada documento que coletava, sentindo-me a heroína de um thriller jurídico. Em uma ocasião, Alex voltou para o escritório, e eu tive que me esconder no pequeno closet de limpeza, ouvindo o som de sua respiração pesada a centímetros de distância. Doris, para me convencer a ceder a casa, havia me presenteado com uma pulseira antiga que cheirava fortemente a latão, um patético suborno que eu planejava vender a peso de metal. Eu via cada documento que coletava, não como prova de traição, mas como um tijolo que eu estava removendo de uma parede que me impedia de ver o meu próprio futuro artístico com clareza. O Dr. Maximus Capital não aceitava faturas por e-mail, exigindo sempre cópias impressas em papel timbrado. Alex justificou. É mais vintage, Isa. Mais art deco de Wall Street. Eu quase respondi. Não, é só a forma como os fraudadores de baixo nível ainda se comunicam. Quando o alarme de incêndio disparou, meu primeiro pensamento não foi no fogo, mas em como Alex conseguiria culpar a falta de gestão de ativos de Doris pelo mau funcionamento da bateria. Eu estava desenvolvendo uma teoria de conspiração que se aplicava até mesmo aos eletrodomésticos da casa. O consultor, em suas notas, destacava que o valor da Casa Espanhola era significativamente mais alto do que o de qualquer outra propriedade deles, pois era uma construção histórica e bem conservada, justificando ser o principal alvo. Minha habilidade de análise crítica de cores e formas, desenvolvida na galeria, me permitiu notar as incongruências na data e na formatação da fatura do consultor, o que reforçou minha desconfiança. A pressão e o pânico financeiro fizeram Alex ficar cada vez mais descuidado com os documentos. Uma das faturas do consultor estava amassada e caída no chão, ao lado da lixeira, indicando pressa e negligência, um descuido que ele nunca teria tido antes do golpe. Em outra noite de investigação, o alarme de incêndio da cozinha disparou por um defeito na bateria, e Alex, em vez de me ajudar a desligar o aparelho, ficou gritando no corredor para que eu o fizesse rapidamente, pois ele estava em um call importante com a mãe. 3 dias depois da descoberta, lendo novamente a fatura do consultor, percebi a urgência do plano deles, o que me fez entender que o próximo evento social na galeria seria a minha única chance de confrontá-los antes que eles agissem. O escritório anexo, que Alex usava para as conspirações, era o mesmo local onde ele havia me proposto o casamento, prometendo transformar o local em um ateliê de verão para mim, uma promessa que agora parecia a cereja do bolo de sua traição. Cada documento que eu coletava era um passo deliberado e silencioso, e o único som audível na casa, além da minha respiração, era o clique suave da câmera do meu celular, fotografando as provas. Um ruído que selava o destino do casamento. Minha investigação era uma escavação forense na fachada de nosso matrimônio, descascando a ilusão de design para revelar a podridão estrutural de uma fraude disfarçada de união.
O processo de coletar provas me injetou uma frieza protetora, um distanciamento emocional vital. Eu precisava ser um scanner implacável, e não uma esposa magoada para sobreviver. A dor foi colocada em um compartimento lacrado, um custo que eu estava disposta a pagar pela minha liberdade futura. O Dr. Maximus Capital, descobri mais tarde, era um ex-vendedor de seguros de vida que havia mudado seu nome para algo mais confiável e vendia planos financeiros que pareciam ter sido impressos em papel de embrulho. Em uma das notas, o Dr. Maximus sugeria que Alex enfatizasse a conexão zen da casa com a arte de Isabela, para convencê-la, uma tática de manipulação que me fez rir amargamente. Eu imaginei Alex praticando a frase no espelho: "Querida, nosso karma financeiro exige uma hipoteca." Minha presença no escritório, mesmo me movendo como uma sombra, era metódica e controlada, evidenciando uma inteligência fria que Alex nunca soube que eu possuía. Eu me sentia como uma agente secreta em um filme ruim, e essa postura me dava uma força calma. Enquanto eu fotografava os documentos, meu dedo traçava o contorno do meu anel de casamento, um pequeno ritual que transformava o símbolo do amor em um sinalizador de alarme. Eu estava transformando a minha dor em armadura. O cheiro do couro velho da pasta de Alex, misturado ao medo, causava-me náuseas reais, um drama físico que acompanhava o drama da descoberta. A cada documento que eu fotografava, eu sentia um calafrio percorrer minha espinha, como se estivesse assinando a minha própria sentença, mas com o conhecimento de que essa sentença me libertaria. Quando Alex voltou e eu tive que me esconder, o som de sua respiração próxima era o som de uma fera rondando, e eu segurava a minha respiração até que meus pulmões começassem a queimar. O drama interno da sobrevivência por um triz. O cartão de Dia dos Namorados, guardado ao lado da fatura da fraude, era a justaposição perfeita entre a hipocrisia e a traição, transformando o porto seguro que ele me prometeu em um ativo a ser roubado. Eu não estava apenas coletando provas, eu estava juntando os cacos de uma vida que ele havia destruído. Cada fragmento era uma lembrança dolorosa do que havíamos perdido. Eu observei Doris com uma fascinação clínica, pensando que era preciso muita coragem, ou muita falta de noção, para falar sobre a ética de um sobrenome enquanto se preparava para executar uma fraude. O fato de Alex ter tropeçado na cadeira dele provou que, além de traidor, ele era um dramaturgo de palco ruim, incapaz de coordenar uma mentira simples. Se isso é um investimento na família, prefiro abrir uma conta de poupança em um paraíso fiscal com o Papai Noel. No auge da nossa paixão, Alex me levava para aquele escritório e falava por horas sobre a arquitetura que ele sonhava em construir. Edifícios que respeitassem a arte e a natureza. Eu acreditava em cada palavra dele. Essa fé agora parecia uma ferida aberta e latejante. O clímax veio durante um evento beneficente na galeria, uma noite que deveria ser de celebração. Doris estava lá, vestida de seda, distribuindo cartões de visita e se apresentando como a mentora de Isabela. Isabela vestia um terninho de corte reto e cor escura, contrastando com o vestido floral de seda de Doris, o que destacava sua postura profissional. Mesmo no meio do luxo e do glamour superficial, minha roupa discreta e o meu olhar perspicaz se destacavam. Eu era o contraponto calmo e inegável à ostentação, e minha presença capturava-se a atenção de todos que buscavam autenticidade. Em um canto, ouvi-la cochichar com Alex sobre o meu pai. Meu pai, que havia me deixado a casa. Alex, você precisa ser mais firme. Diga a ela que a única forma de honrar a memória do pai é manter o seu negócio de família vivo. Você precisa desse capital, e a casa dela é a única forma de obtê-lo sem vender o apartamento da minha irmã. A voz dela era um murmúrio cruel, mas a palavra capital me fez engasgar com o vinho. Eles estavam usando a memória do meu pai para me chantagear financeiramente. Não me aproximei de imediato. Esperei até que a galeria estivesse vazia, os últimos convidados haviam saído, e o silêncio pesado da traição se instalou. Alex estava contando o caixa, com aquele ar de empresário sério. Doris estava na porta de entrada, inspecionando uma das minhas esculturas com um olhar de desprezo. Foi quando eu soltei a bomba. Eu li a fatura do consultor, Alex. E sei o que vocês estão planejando. Alex congelou. Seus olhos se arregalaram. A palidez invadiu seu rosto. Doris, no entanto, endireitou os ombros, seu sorriso endurecendo. O que Isabela quer dizer, Alex, é que ela finalmente entendeu a prioridade da família. Eu a encarei, a raiva queimando todas as pontes de contenção. A prioridade é o meu dinheiro, Doris. E você está tramando para me obrigar a hipotecar a casa da minha avó. Alex, recuperando-se, tentou a intimidação. Isabela, não seja irracional. Se você nos ajudar, se você fizer o empréstimo, a gente resolve tudo. Mas se você se recusar, ele parou, sua voz endurecendo com a coragem emprestada de sua mãe. Se você se recusar a fazer a sua parte, o divórcio será a única solução. E garanto que o juiz não vai ver com bons olhos uma galerista caprichosa que se recusa a salvar o próprio marido. A ameaça era clara, e não era mais algo pessoal, era legal e financeira. Eles achavam que o medo de perder o casamento me faria entregar a casa. Mas naquele momento, olhando para os dois, eu senti uma clareza gelada. O casamento já estava perdido. A casa, no entanto, não estaria. A minha resposta não foi um grito, mas uma sentença. Vocês acabaram de me dar a melhor razão que eu poderia ter para procurar um advogado. A casa é minha, e vocês dois vão descobrir o quão pouco eu valho como esposa, e o quão alto eu me valho como proprietária. Enquanto falava, meus olhos encontraram a imagem refletida na janela da galeria. Eu estava de pé, inabalável, e isso me deu uma força inesperada. Eu me permiti um momento final de dor, lembrando-me do calor dos braços dele, da maneira como ele sussurrava meu nome no meio da noite. Era a morte desse amor que eu lamentava, não a perda do marido. Alex, em um gesto de descontrole momentâneo, pegou a pilha de notas contadas e a jogou sobre a mesa de vidro da galeria. O vinho tinto que restava em minha taça balançou perigosamente, mas não derramou. Uma imagem de controle em meio ao caos. Aquela noite na galeria era o meu campo de batalha particular.
e minha única arma era a frieza da minha verdade contra o fogo das suas mentiras. Doris deu um passo em minha direção, mas meu advogado, que estava esperando do lado de fora, entrou no instante seguinte, interrompendo a agressão iminente com sua presença. No meio do caos, Doris apontou para uma obra abstrata e disse a Alex: "Essa peça horrível vale menos do que a hora do nosso consultor. Você deveria ter feito ela vender isso antes." Ao invés de gritar, eu ajeitei meu colar com calma. Um gesto minúsculo de controle que a fez recuar mais do que qualquer grito. O colar que eu ajeitei era uma réplica em miniatura de um compasso antigo, presente da minha avó, que simbolizava a minha bússola moral e artística. Quando o advogado entrou, Doris tentou disfarçar a conversa pegando um folheto da galeria e murmurando: "Excelente papel, Isabela, e a fonte é muito atual." Uma tentativa patética de voltar à sua persona de consultora chique. Escolhi confrontá-los na galeria, o meu território profissional, pois sabia que a presença de funcionários e a importância do evento beneficente os forçaria a manter alguma compostura pública. Doris, num momento de puro elitismo, perguntou ao meu advogado se ele tinha credenciais para estar ali, insinuando que ele não era do círculo de advogados que ela costumava contratar, reforçando a coerência de seu desprezo social. Eu havia avisado ao Sr. Benítez para estar por perto. Usando o código "A Arte Abstrata me deu uma ideia", sabendo que a proximidade da galeria à casa de Alex e Doris tornaria o mandado de restrição geograficamente imediato e eficaz. No início do evento, Alex passou por mim e sussurrou: "Por que você está vestida de advogada? Você é linda de vestido." Um comentário casual que me irritou porque ele só conseguia me ver através da lente do que ele achava que eu deveria ser. O Sr. Benítez entrou na galeria e se colocou sutilmente entre mim e a porta, e sua chegada foi o sinal para mim. A fase da coleta de provas havia terminado, e a fase da ação legal havia começado. O evento beneficente era crucial. Ele atraía a elite que Alex e Doris esperavam impressionar, e o confronto ali destruiria a reputação que Doris vinha desesperadamente tentando reconstruir após seus escândalos financeiros. O ataque final de Doris, chamando-me de galerista caprichosa, era uma repetição quase exata da forma como ela descreveu a minha avó, a pintora, em um jantar de família anos atrás, o que me deu a certeza de que a luta era por um legado, não por um casamento. Minha última frase, sobre meu valor como proprietária, ressoou na galeria com a clareza cortante de um estilhaço de vidro, um som que Alex e Doris não poderiam ignorar. A galeria, o meu templo de estética e verdade, se transformou no palco para a revelação da sua feia contabilidade, um contraste chocante entre a arte e o comércio vil que os movia. A raiva inicial, a dor da traição, de repente se cristalizaram em uma força inabalável, a certeza moral. Naquele instante, não havia mais fúria cega, mas sim a calma transcendente de quem aceita o sacrifício de um passado falso para garantir um futuro verdadeiro. Quando o Sr. Benítez entrou, Alex tentou disfarçar o pânico pegando uma garrafa de champanhe vazia e perguntando ao advogado: "Uma taça, doutor? É um vintage que harmoniza perfeitamente com crises conjugais." Ninguém achou graça. Doris, ao me ver vitoriosa, soltou uma exclamação dramática. "O que é mais vulgar do que um divórcio litigioso? O que é mais kit do que a pobreza?" Eu pensei: Doris, sua vida é o kit da pobreza. Apesar de derrotada, Doris manteve uma aparência de glamour, ajustando a echarpe com um movimento de pulso dramático que a fazia parecer a heroína trágica de uma ópera de má qualidade. Minha resposta, porém, foi entregue com uma voz baixa e aveludada, mas que carregava o peso de uma verdade irrefutável. Esse contraste, o meu tom calmo versus o drama histérico deles, era o que fazia as minhas palavras penetrarem com mais eficácia. Eu tinha a dignidade, e eles, a dívida. Eu era a única pessoa na sala que, no final, possuía algo de valor: o controle. O barulho da pilha de notas caindo sobre a mesa de vidro, no ataque de raiva de Alex, foi um som alto e penetrante na galeria silenciosa. Um clímax dramático que quebrou a fina camada de verniz social que eles tentavam manter. Meu peito ardia, não apenas com a raiva, mas com a humilhação pública que eles me impuseram. O drama de ter a minha dor exposta no meu próprio templo de arte. Quando Doris deu o passo em minha direção, senti meu corpo se enrijecer e o meu coração bater forte contra as costelas. Era o medo antigo se misturando à nova coragem. Eu mantive meu olhar fixo no dela, forçando-a a ler a minha verdade. Um duelo visual intenso, que durou apenas um instante, mas que para mim pareceu uma eternidade de libertação. Eu observei Doris com uma fascinação clínica, pensando que era preciso muita coragem, ou muita falta de noção, para falar sobre a ética de um sobrenome, enquanto se preparava para executar uma fraude. O fato de Alex ter tropeçado na cadeira dele provou que, além de traidor, ele era um dramaturgo de palco ruim, incapaz de coordenar uma mentira simples. Se isso é um investimento na família, prefiro abrir uma conta de poupança em um paraíso fiscal com o Papai Noel. O toque que Doris deu em Alex, uma carícia de controle, me fez lembrar da maneira como ele tocava meu rosto. Uma ternura que eu achava que era reservada apenas a mim. O contraste doía mais do que a ameaça de divórcio. O despertar da estratégia legal. Ainda no meio da galeria vazia, o corpo de Alex e Doris congelados na humilhação, eu senti o chão se estabilizar sob meus pés. O medo havia evaporado, substituído por uma calma cirúrgica. Não gritei. Apenas respirei fundo, absorvendo o cheiro de tinta, óleo e verniz da galeria. Meus verdadeiros confortos. Olhei para Alex, que tentava se desculpar com murmúrios patéticos, e o vi não como meu marido, mas como o agente de cobrança da mãe. Fui para casa sozinha naquela noite. Não houve lágrimas, apenas o zumbido de uma mente trabalhando a 1000 por hora. Entrei no escritório, peguei a caixa de metal que guardava os documentos da minha vida e tirei a escritura da casa espanhola.
O papel era sólido e frio sob meus dedos. A casa era minha, herança da minha avó, sem nenhuma cláusula de comunicabilidade de bens com Alex, muito menos com Doris. Lembrei-me do conselho da minha avó. O que é seu, Isabela, você protege com a sua vida. Eles haviam se esquecido de um detalhe crucial. O direito de propriedade não era uma opinião familiar, era lei. Às 7 da manhã seguinte, liguei para o advogado, que lida com a sucessão de arte na minha galeria. Um homem sério, de poucas palavras. O nome dele era Sr. Benítez, conhecido no meio legal por sua precisão e por aceitar apenas casos com chances claras de vitória. O Sr. Benítez era amigo íntimo do advogado da minha avó, o que garantia não apenas sua competência, mas um conhecimento prévio e discreto sobre a importância do patrimônio e dos desejos de minha avó. Preciso de um divórcio, e preciso de um mandado de restrição de acesso à minha propriedade. Imediato, por traição e invasão de patrimônio. Fui direta e fria. Ele ouviu a história de Doris, Alex, a hipoteca e a ameaça de divórcio, e respondeu apenas: Senhora Isabela, eles cometeram um erro fatal. A arrogância deles é a sua prova. Você está no controle. Naquele dia, enquanto Alex e Doris tentavam me ligar e enviar mensagens com desculpas e chantagens veladas, você vai destruir o nosso futuro. Eu estava no cartório, assinando os papéis que davam início ao fim. Era o ato de autonomia mais poderoso da minha vida. Eu não estava apenas me divorciando do Alex. Eu estava me desvinculando de uma dinastia de parasitas que achava que o meu amor era um fundo de investimento ilimitado. Naquela tarde, troquei as fechaduras e ativei um sistema de segurança residencial com reconhecimento facial. Eu pedi ao serralheiro que instalasse as fechaduras mais fortes que ele tinha, sentindo um prazer silencioso na ação de me blindar. Um pequeno detalhe era que eu assinei os documentos de divórcio com a mesma caneta de prata que Alex havia me dado no nosso primeiro aniversário. Naquele aniversário, ele também havia me levado para um piquenique surpresa no pátio da casa, o que, ironicamente, me fez amar ainda mais o lugar. O som do metal da chave virando na fechadura nova era um grito de liberdade, um hino de autodeterminação. Minha mão tremeu por um instante quando assinei a última folha do divórcio, mas a assinatura saiu firme e reta, uma declaração de vontade. Pedi ao serralheiro que mudasse as fechaduras para um sistema que exigia uma senha alfanumérica complexa, algo que eu sabia que Alex nunca conseguiria memorizar. Antes de ir para a cama, fiz um longo brinde de água no pátio, sozinha, celebrando a mim mesma e a coragem que finalmente encontrei. Ao assinar os papéis do divórcio, senti uma pontada aguda de dor no pulso que vinha me incomodando há meses devido ao estresse, mas continuei até o fim da página. Pensei que se Alex tentasse arrombar a porta, ele provavelmente quebraria a mão, e, sinceramente, eu pagaria as despesas médicas dele apenas para quebrar o espírito de Doris mais uma vez. Eu enxergava a casa espanhola não como uma propriedade, mas como a maior e mais importante tela inacabada da minha vida, que eu finalmente estava protegendo de vândalos. O Sr. Benítez, meu advogado, era tão metódico que usava um relógio de bolso antigo, e ele me informou com a maior seriedade que a ruína de Alex seria uma parábola interessante para a próxima reunião do clube de campo. A rapidez com que o Sr. Benítez agiu foi porque eu já havia feito uma consulta prévia confidencial há meses, quando comecei a desconfiar dos saques, garantindo que ele estivesse preparado para um divórcio litigioso. Ao assinar os papéis, senti a dor aguda no pulso aliviar-se assim que o nome de Alex deixou de ter qualquer ligação com o meu, uma concordância entre meu estado físico e o legal. O Sr. Benítez, sabendo da ameaça de hipoteca, garantiu que a petição inicial de divórcio fosse protocolada com um pedido de urgência, citando a potencial destruição iminente do patrimônio de Isabela, o que assegurou o agendamento da remoção imediata. Enquanto assinava os documentos, olhei para as minhas mãos e percebi que as manchas de tinta a óleo, que sempre carregava, pareciam estranhamente vibrantes contra o papel branco do tribunal. Foi um lembrete silencioso e orgânico de quem eu realmente era fora daquele casamento. No caminho de volta para casa, recebi uma mensagem do Sr. Benítez. A ordem de remoção será executada hoje à noite. Esteja em casa e não abra a porta para eles. A urgência da ação legal me deu apenas algumas horas de trégua, garantindo a rápida transição para o ato 6. Esperei. A guerra seria curta, e eu já tinha vencido. O Sr. Benítez agiu com essa extrema rapidez, porque o e-mail do consultor mencionava a aproximação de uma reunião bancária-chave em menos de 48 horas, forçando-o a obter o mandado de restrição antes que Alex tivesse tempo de assinar qualquer documento de empréstimo. Naquele momento, meu corpo estava tenso, mas minha mente estava estranhamente leve, como se eu tivesse acabado de delegar um peso insuportável, a responsabilidade de mentir em meu próprio casamento. Cada assinatura que eu traçava era o desenho das linhas de um novo autorretrato, o contorno de uma vida onde a arte, e não a ambição alheia, seria a única arquiteta. A calma cirúrgica não era a ausência de sentimento, mas a manifestação mais pura da autodefesa. Meu coração estava ferido e traumatizado, mas minha mente agora era o general, focada unicamente na manobra de escape. A dor esperaria. Eu pedi ao serralheiro que instalasse um olho mágico invertido na porta. Não para que eu pudesse ver quem estava entrando, mas para que Alex e Doris pudessem ver a minha cara de desinteresse enquanto eu os observava do lado de dentro. Era um toque de design passivo-agressivo que a Doris nunca entenderia, mas que eu achava deliciosamente irônico. Minha voz ao telefone com o advogado era fria e medida, mas exalava uma autoridade surpreendente, como se eu tivesse trocado a minha pele de artista pela de uma CEO. O Sr. Benítez me disse que minha calma era o meu maior ativo. A senhora é a pessoa mais serena que eu já vi destruir uma família. Isso é carisma. O som do telefone tocando incessantemente com as ligações de Alex e Doris era como um martelar incessante em um prego na minha cabeça, elevando a tensão dramática da espera. Eu deixei a água da torneira do banheiro pingar lentamente para abafar o som do meu próprio medo.
criando um ritmo de tortura na casa silenciosa. O peso do anel de casamento no meu dedo parecia subitamente insuportável, um fardo físico que eu mal podia esperar para me livrar, e o ato de arrancá-lo e jogá-lo sobre a cômoda foi um alívio momentâneo, um mini-clímax de libertação antes da expulsão. O serralheiro, ao terminar o trabalho e testar a nova fechadura, fez um barulho seco e definitivo com um metal que, para mim, soou como o martelo de um juiz selando a minha vitória. Eu sorri ao imaginar a expressão de Alex, tentando digitar uma senha alfanumérica complexa. Provavelmente terminaria com ele ligando para a mãe e chorando. O Sr. Benítez, ao ouvir a minha narração dos fatos, apenas tossiu e disse: "É um conto moral, Sra. Isabela. Um conto muito caro, mas com um final feliz. Para a senhora." Eu percebi que meu advogado via o divórcio não como uma tragédia, mas como uma obra de teatro bem paga. Lembrei-me do bilhete que Alex me deixou sob a caneta de prata no nosso primeiro aniversário. Uma declaração de que eu era o seu lar. Era a última peça de paixão que se dissolvia em ironia. Um lembrete do quanto a sua alma de arquiteto havia falhado em construir a nossa vida. A queda do império Armstrong Doris veio com a batida na porta. Eram 18 horas. Alex estava voltando do seu escritório de fachada e Doris estava com ele, provavelmente para um jantar de negócios na minha cozinha. Olhei pelo olho mágico e senti a adrenalina pura de quem está prestes a apertar o botão vermelho. Abri a porta e atrás de mim, na sala, estava meu advogado com 2 seguranças discretos. Alex parou, a maleta caindo um pouco na mão. Doris arregalou os olhos, o sorriso de superioridade morrendo em seu rosto. A luz da sala refletiu no grande anel de safira de Doris, que parecia subitamente pesado e inadequado. "O que é isso, Isabela? Mais um de seus dramas?" A voz dela estava tensa. Estendi o envelope lacrado, contendo a notificação de divórcio e o mandado de restrição imediata de acesso. "Isto é a sua saída, Doris. E a sua, Alex. A casa é minha. Legalmente, vocês estão invasores a partir deste momento. Tem 1 hora para recolherem seus pertences pessoais." Alex gaguejou, a covardia escorrendo dele como água. "Você não pode fazer isso. Eu sou seu marido. Esta é a nossa casa." Meu advogado interveio com a voz grave. "A casa está em nome exclusivo da senhora Isabela. Qualquer resistência será tratada como invasão de propriedade e assédio. A decisão foi antecipada pelo juiz, dadas as evidências de coerção financeira." Doris tentou a última cartada da mártir. "Você é uma megera, uma nora ingrata. Você vai pagar por isso." Eu apenas a olhei, com o mesmo olhar frio que ela usava para julgar minhas roupas. "Eu já paguei, Doris, com anos da minha vida e o risco da minha herança. Agora vocês vão pagar com a sua dignidade. E eu quero o quadro da sua família que você pendurou na sala de volta. Ele não combina com o meu azulejo espanhol." O quadro em questão era um retrato sombrio e grande que sempre me incomodou. Alex, derrotado, finalmente se virou para a mãe com uma expressão de desamparo. "Mãe, o que a gente faz?" A cena era patética. O arquiteto bonito e falido voltando para a saia da mãe. Doris pela primeira vez estava sem palavras. A realeza americana expulsa da casa da nora, sem ter para onde correr senão para os seus próprios negócios falidos. Eles saíram com 2 malas e a dignidade destroçada, e a porta de mogno se fechou atrás deles, selando o meu silêncio e a minha vitória. Um dos seguranças discretos fechou a porta com um clique final e alto, um som que ecoou na paz recém-estabelecida da casa. Naquele momento, fechei meus olhos por um instante, lembrando-me da felicidade pura de ter Alex me carregando pela mesma porta no dia do nosso casamento. O vento da tarde chicoteou as folhas do pátio, como uma ovação selvagem pela minha redenção. Doris, ao ser empurrada para fora pelo segurança, tropeçou nos próprios pés, mas Alex mal estendeu a mão para ajudá-la, revelando a fratura final entre os dois também. No meio dos seus pertences pessoais, Alex insistiu em levar uma pequena coleção de miniaturas de carros de luxo que ele dizia serem ativos valiosos. Meu advogado comentou em voz baixa: "Raramente vi alguém conduzir uma expulsão com tamanha elegância sob pressão, Sra. Isabela." Enquanto Alex era escoltado, ele gritou: "Você se arrependerá de ficar sozinha nesta casa vazia. Ninguém mais vai amar você." Os seguranças, ao revistarem os pertences de Alex, encontraram um par de meias de compressão que ele jurava ser o segredo para o sucesso imobiliário. O único objeto de arte que fiz questão de manter em segurança era um pequeno cavalete de viagem da minha avó, que parecia um bastão na minha mão naquele momento. Enquanto Doris saía, ela parou para inspecionar as minhas hortênsias no pátio, murmurando: "Para ninguém em particular. Elas precisam de mais acidez no solo. Uma lástima." Sua crítica final era sobre o meu jardineiro, não sobre a minha vida. O mandado de restrição de acesso foi acelerado e emitido sob a forma de uma ordem de proteção de propriedade, o que permitia a remoção imediata, dadas as ameaças de endividamento forçado. A patética submissão de Alex à mãe diante da expulsão reforçou a concordância entre sua falta de caráter e a motivação de Doris para a fraude. Ele era uma ferramenta. A única coisa que Doris deixou para trás foi uma chave de carro, que ao examinar, percebi que pertencia ao carro de Alex, não ao dela. Um último toque de descuido antes da guerra social começar. O sol do fim de tarde, baixo no pátio, criava sombras longas e dramáticas que pareciam engolir Doris e Alex, à medida que se afastavam pela entrada, como se a própria casa estivesse os rejeitando. Assim que a porta se fechou, eu tirei meus óculos e os limpei no tecido do meu blazer. Um gesto lento de quem se prepara para enxergar a vida com uma clareza que há muito estava embaçada. O fato de os vizinhos terem visto o carro do advogado e os seguranças na nossa calçada, na hora do happy hour, garantia que a humilhação de Doris se espalharia pela alta sociedade de Miami antes do jantar. Doris, ao sair, tentou levar o vaso de cerâmica azul cobalto da entrada, alegando ser uma peça de design, mas o segurança a impediu, reforçando o motife da cor e o controle dela sobre o que era dela e o que não era. O som do trinco da porta de mogno sendo virado me deu um prazer auditivo profundo. Era o som de 2 anos de asfixia sendo interrompidos. A porta de mogno se fechou,
com a finalidade de uma sentença, um ponto de exclamação no capítulo da minha vida, que eu agora reconhecia como uma farsa arquitetônica. O mais estranho não foi a satisfação da vitória, mas a súbita onda de melancolia. Ao fechar a porta, eu não estava apenas expulsando 2 parasitas, mas também enterrando a esperança ingênua de um amor verdadeiro que a casa representava. Senti um frio na alma, uma tristeza pelo caminho que não pude seguir. Alex, na pressa, tentou levar o esfregão de limpeza do pátio, alegando ser uma relíquia da família, o que o segurança gentilmente o forçou a devolver. E a declaração de amor dele, "Ninguém mais vai amar você", soou tão ridícula que meu advogado murmurou para mim com a sua costumeira seriedade: "Senhora Isabela, ele não parece lamentar a sua pessoa, ele parece lamentar o seu saldo bancário." Eu observei o pânico nos olhos de Alex quando ele tentou falar, e por um breve momento, vi o reflexo do garoto inseguro por quem me apaixonei, o que tornou o ato de fechar a porta um ato de luto final. No fundo, ao fechar a porta, eu senti o peso de cada "eu te amo" que ele me disse, lembrando-me do cheiro dele e da nossa paixão. A dor não era o ódio, mas a perda do que foi real. Aquele momento foi a minha despedida da paixão, a última lágrima por uma conexão que existiu de verdade. O silêncio que se seguiu à batida da porta não foi vazio. Foi a paz mais densa que eu sentia em anos. Mas a libertação veio com um preço: a artilharia da guerra social. Doris, incapaz de aceitar a derrota, transformou sua humilhação em uma campanha de difamação nas redes sociais e nos círculos sociais de Miami. Ela fez posts longos e melodramáticos, recheados de metáforas sobre cobras no seio da família e mulheres interesseiras que destroem lares tradicionais por ganância, referindo-se à minha galeria como um mero pretexto para roubar seu filho. Recebi mensagens de texto e ligações de amigos comuns, tentando fazer a ponte. Eram mensagens padronizadas de manipulação. "O Alex está arrasado. Ele te ama. Você está sendo radical. A Doris está doente por sua causa. Você não tem coração?" Eu li todas com a frieza de um observador. Cada tentativa de chantagem pessoal era apenas mais uma peça de evidência no dossiê que meu advogado estava montando. Minha resposta era sempre a mesma, ditada por ele: silêncio. Troquei meu número de celular, fechei a galeria por uma semana para me reorganizar e informei a todos os fornecedores que todas as faturas e contratos seriam agora assinados apenas por mim. Eu pedi à minha assistente de galeria, que era minha aliada secreta, que filtrasse todos os contatos externos e não passasse nenhuma informação pessoal. Era um isolamento necessário. Eu precisava limpar o meu ambiente de qualquer vestígio tóxico deles. O desafio não era apenas financeiro ou legal. Era manter a integridade psicológica. Eu sentia culpa, claro. A culpa que Doris tinha me ensinado a sentir por ser forte, por ser independente, por ter a casa. Mas toda vez que a culpa ameaçava sufocar, eu olhava para a escritura da casa, para o nome da minha avó ali, e lembrava do plano de hipoteca que eles tinham traçado. A culpa desaparecia, dando lugar à determinação. A batalha em curso era, na verdade, uma guerra de desgaste que eles estavam perdendo, pois eu estava disposta a ser a vilã fria no melodrama deles, desde que fosse a dona da minha vida. Um pequeno detalhe era que Doris havia escrito um livro sobre etiqueta e o poder da mulher casada, que agora parecia uma piada de mau gosto nos círculos sociais. Em uma dessas mensagens de amigos de Doris, havia uma foto tirada secretamente de Alex, dormindo em um sofá em seu escritório vazio, o que mostrava sua situação precária. No meio de todo esse barulho, um antigo colega da faculdade me enviou um pequeno e-mail, citando um poema que eu amava, sem mencionar a situação. Um simples ato de recordação. Eu deletei as mensagens de Doris e Alex, mas imprimi a foto de Alex no sofá, guardando-a como um sombrio troféu de que minha força havia prevalecido sobre a fraqueza dele. Eu sabia que o preço da minha liberdade era a minha reputação, e aceitei-o com uma resignação gélida, pois a paz interna valia mais do que o aplauso social. Doris chegou a postar uma foto de uma tigela de sopa, dizendo que era o único alimento decente que ela tinha desde que fui embora ela estivesse hospedada em um hotel 5 estrelas. Para contra-atacar o silêncio, postei uma foto minha na galeria, com um sorriso real e a legenda: "Nova coleção, sem concessões." A campanha de difamação de Doris fez com que 2 colecionadores importantes hesitassem em fechar um grande negócio de arte, gerando um prejuízo financeiro imediato e concreto. Os amigos que me ligavam para mediar eram os mesmos que perguntavam, com falsa delicadeza, se a casa e o carro de Alex iriam a leilão em breve, revelando seu cinismo. Eu estava usando minhas horas de insônia, não para remoer, mas para desenhar esboços intricados de futuras instalações, transformando o caos emocional em planos concretos e criativos. Descobri que Doris estava usando uma conta fake com o nome A Dama de Ferro do Design para me atacar, o que era a minha prova favorita da futilidade de sua campanha. O Sr. Benitez havia me instruído especificamente a não responder a qualquer contato ou postagem, garantindo que o silêncio mantivesse a integridade da evidência de assédio no tribunal, fortalecendo a coerência da minha postura. A única vez que quebrei o silêncio foi para enviar uma nota seca ao meu contador, confirmando que a galeria permaneceria independente, um ato de concordância com meu foco profissional. Alex, em uma de suas mensagens de texto, mencionou o nome do Dr. Maximus Capital e reclamou que o consultor estava lhe cobrando uma multa por incumprimento de capital, uma informação que forneci imediatamente ao Sr. Benitez para usar como prova de fraude contínua. Durante essa semana de isolamento,
Eu retomava o meu ritual matinal de regar o bonsai, mas desta vez, eu adicionava uma gota de um fertilizante especial. O ato de nutrir algo pequeno e meu, em contraste com a toxicidade externa, era meu pequeno e orgânico ato de resistência. O Sr. Benítez havia me garantido que, devido à natureza irrefutável das provas, o processo de divórcio e liquidação de bens seria acelerado, me forçando a esperar apenas mais algumas semanas pela resolução final. Muitos desses amigos eram, na verdade, clientes ou fornecedores de Doris que estavam se voltando contra ela, devido ao seu histórico de pagamentos atrasados e à fofoca sobre seu envolvimento em escândalos, o que enfraqueceu o alcance da sua difamação. A campanha de difamação de Doris focava em ataques morais, mas nunca em refutar a fraude financeira, uma ausência de argumento legal que meu advogado usaria para provar que a única motivação dela era a vingança pessoal. As mensagens nas redes sociais pareciam ter sido escritas com um teclado de alta sociedade, mas a raiva era palpável e pegajosa, como lodo, e eu deixei que ela escorresse por mim sem se fixar. Os ataques de Doris eram veneno disfarçado de perfume social, projetados para sufocar minha reputação, mas que para mim cheiravam apenas a desespero queimado e vaidade ferida. Eu estava exausta, sim, mas desenvolvi uma estranha imunidade emocional. As palavras deles não atingiam mais meu centro, mas ricocheteavam na minha armadura de resoluções legais. O que parecia crueldade externa era, na verdade, um lembrete constante de que eu havia feito a escolha certa. E esse fato era a minha principal fonte de energia. Doris, para tentar me fazer sentir culpa, enviou uma foto de Alex, olhando melancolicamente para um álbum de fotos de casamento. Mas a legenda dela era: ele sente falta da Isabela e da piscina Infinity da casa. Eu ri. Ela não conseguia nem mesmo fingir que a dor era sobre o amor. O meu silêncio e o meu sorriso na foto da galeria eram minha resposta mais carismática. Eu não estava gritando, eu estava vivendo bem. O sorriso na minha foto não era forçado, mas a expressão contida de alguém que havia desativado a bomba. Enquanto Doris gritava na internet, eu estava tecendo a minha nova realidade, e essa discreta e poderosa autossuficiência era a minha nova forma de charme social. O trauma da guerra social se manifestava em insônias recorrentes, onde eu ficava acordada, ouvindo o som do vento agitando as persianas, e o medo de ter minha reputação destruída se transformava em uma dor física na nuca. A cada notificação de celular que chegava, mesmo após trocar o número, meu corpo entrava em um estado de alerta, uma resposta condicionada ao assédio, e eu sentia o coração acelerar. A dor da culpa, ensinada por Doris, era um fardo real, uma pressão constante que eu tive que aprender a nomear e a combater ativamente com a lógica fria dos fatos. O ato de pintar esboços no meio da noite era o meu próprio exorcismo dramático, transformando o pânico em linhas e formas, uma catarse silenciosa e intensa. Os posts melodramáticos de Doris me deram um entretenimento inesperado. Ela usava tantos hashtags, a rage e traição, Mexe e corações partidos, a herança roubada, que seu perfil parecia a lista de inventário de um antiquário falido. Eu me perguntava se ela também conseguiria hipotecar a sua conta fake, a dama de ferro do design, para cobrir as custas judiciais. O pior de tudo foi a foto de Alex dormindo no sofá. Ele parecia um filhote de Golden Retriever abandonado, mas como meu advogado apontou, era a foto de um homem que havia trocado uma mansão por um assento de fibra sintética. Eu li as mensagens de Alex sobre arrependimento e fechei os olhos, lembrando-me de uma viagem que fizemos à costa, onde ele me beijou na areia sob uma tempestade. A paixão era a única coisa que importava naquele momento. Saber que esse fogo virou cinzas doía mais do que a traição em si. O Alex que eu amei era real, e a perda dele era a minha maior ferida. Em poucas semanas o desfecho financeiro veio. Meu advogado havia enviado uma notificação rigorosa sobre a traição fiduciária de Alex, juntamente com o e-mail do consultor de Doris que provava a conspiração para endividar a minha casa. Alex, sem recursos e com medo de ser processado por má-fé, teve que ceder. A sentença imediata foi o reconhecimento formal de que a casa espanhola era minha, patrimônio exclusivo, e que ele não tinha direito sobre ela. Além disso, a galeria estava agora livre da garantia secundária que ele havia tentado impor. O diagnóstico do meu casamento era claro. Era uma fraude. Não havia parceria, havia apenas exploração. O desfecho veio quando meu advogado me enviou a foto de Alex, saindo do tribunal, cabisbaixo, com Doris ao lado dele, gesticulando dramaticamente para um repórter de um tabloide local. O rosto de Alex não era de arrependimento, mas de derrota. Ele não estava lamentando o casamento, mas o capital que havia perdido. Eu, no entanto, estava sentada na minha sala de estar, a mesma sala que Doris havia tentado redecorar, e sentia um alívio físico. Comecei a me permitir chorar, não pelo casamento, mas pelo tempo perdido. Era o luto pela Isabela ingênua que achava que o amor podia consertar um homem fraco. Lembrei-me do som da risada de Alex, quando ele me pedia desculpas por besteiras. Uma risada calorosa que me fazia derreter. Eu chorei pela perda daquela risada, que agora era substituída pelo silêncio da derrota. A casa estava vazia, mas não estava solitária. Era a minha tela em branco. Eu pintei uma parede de um azul forte, que Doris teria odiado, e pela primeira vez em anos, abri a porta sem a sensação de que uma intrusa estava prestes a entrar. A tinta azul cobriu o buraco deixado pelo prego que segurava o quadro da família de Alex. A cor escolhida por Isabela era um azul cobalto puro, a mesma cor que ela usava para assinar os documentos importantes da galeria. O advogado me informou que, para evitar um processo mais custoso, Alex teve que transferir uma pequena participação de um de seus bens remanescentes para cobrir parte das custas judiciais que eu havia arcado, um pequeno preço pelo dano causado. Alex havia perdido um relógio de pulso que eu tinha dado a ele, gravado com a data de nosso primeiro encontro. O azul cobalto não era apenas tinta.
Era a cor da melancolia transformada em escudo. A cor do mar profundo que engoliu a vaidade deles. O advogado me garantiu que, após a liquidação dos bens restantes de Alex e Doris, eles ficariam sem qualquer capacidade de me processar novamente, selando de vez meu triunfo financeiro. Na foto de Alex saindo do tribunal, seus sapatos, que eram caríssimos, estavam desamarrados e sujos, uma falha irônica em sua imagem de arquiteto de sucesso. Mandei emoldurar uma cópia do documento de divórcio, não para pendurar, mas para me lembrar do meu valor patrimonial e pessoal inegociável. Junto com os bens, o advogado me enviou uma caixa de veludo que continha a aliança de casamento. Ao vê-la, senti o peso de todos os juramentos quebrados de repente. Doris, ao gesticular para os repórteres, deixou cair um grampo de cabelo barato, um detalhe minúsculo de sua farsa de rainha desolada, que eu apreciei com um sorriso seco. Mal recebi a notificação do desfecho, eu me levantei e tirei as chaves do ateliê do meu chaveiro, colocando-as em uma corrente separada, dedicando-me imediatamente a pintar sem interrupções. O juiz, ao emitir a decisão, fez questão de sublinhar a ironia de um arquiteto ser expulso da única propriedade que ele decorou com mentiras. A sentença foi particularmente rápida, porque a gravação de áudio do ato 2, somada ao e-mail do consultor no ato 3, configurava uma prova irrefutável de conspiração para fraude, o que acelerou o julgamento sumário. Assim que o estresse legal diminuiu, minhas enxaquecas crônicas, que me atormentavam, cessaram. Um sinal de concordância entre a resolução do conflito e a recuperação física. No dia seguinte à sentença, o cheiro de café velho da pasta de Alex, que parecia ter impregnado o escritório anexo, finalmente desapareceu, permitindo-me abrir as janelas e sentir o cheiro de maresia e tinta fresca, um presságio do ato 9. O bonsai, que andava seco, recuperou o brilho das folhas, como se a planta tivesse reagido organicamente à expulsão da toxicidade da casa. A primeira coisa que fiz ao receber a confirmação final foi ligar para a minha assistente e pedir que ela organizasse a remoção imediata de todo o mobiliário do escritório anexo, marcando a transição física para a minha nova realidade. O desfecho foi noticiado na coluna social como o retiro da Dama de Ferro, um eufemismo que a imprensa usou para disfarçar o fato de que Doris havia perdido a batalha judicial, mas que me deu contexto sobre o dano à sua reputação. Escolhi o azul cobalto porque era a cor que a minha avó usava para finalizar suas telas mais importantes, o toque final que significava solidez, eternidade e a minha inegociável permanência. A ausência do quadro sombrio de família na sala de estar, substituída pela mancha vibrante de azul cobalto, mudou a temperatura da casa, que antes era fria, para um caloroso e acolhedor 35 tars. O alívio era um peso que eu derrubei, a sensação física de ter retirado uma pele velha e apertada, e a casa, que era antes uma prisão elegante, transformou-se no arquivo sagrado das minhas memórias e da minha resistência. Deixei que as lágrimas viessem, não de fraqueza, mas como uma torrente catártica que lavava os anos de humilhação e negação. Eu chorei pela garota que acreditou em contos de fadas, e ao secar as lágrimas, senti que a Isabela adulta, a proprietária, havia finalmente assumido o controle, sem ressentimentos, apenas com uma determinação fria. O meu advogado me enviou a aliança de casamento em um pequeno envelope de papel pardo. Anexei a ela um pequeno bilhete e a devolvi. Não aceito devolução de ativos falidos. Venda no eBay é o lugar certo para o seu valor real. A minha nova postura é de uma frieza elegante, uma calma que atrai o respeito e a admiração. Eu não preciso mais da aprovação social, o que me torna magneticamente forte. Os meus olhos, agora sem os óculos para a leitura de documentos, que eu uso apenas para trabalhar, refletem a luz do pátio com uma intensidade que é a manifestação visível da minha inquebrantável vontade. As lágrimas vieram com a violência de uma barragem rompida, um desabafo dramático e incontrolável que durou horas, um alívio físico que me deixou exausta, mas purificada. Eu podia sentir o nó de estresse se desfazendo dos meus ombros. O som do meu choro na casa vazia era um eco alto da minha dor, um som que eu tinha reprimido por anos. Ao pintar a parede de azul cobalto, cada pincelada era uma afirmação de propriedade, um gesto dramático de renascimento que cobria as cicatrizes da sala. O azul cobalto era a cor do drama, não da tristeza, mas da resolução profunda, um ato final de libertação que me deu o meu primeiro sono verdadeiramente tranquilo em anos. Eu pensei, se a vida me enviar outro Alex, pelo menos agora eu terei mais evidências engraçadas para usar no tribunal. Naquele azul cobalto, eu pintei por cima da última rachadura na parede que Alex e eu criamos em um momento de paixão descontrolada. Uma lembrança física de que nosso amor era explosivo, mas não duradouro. A cor era um luto vibrante, a única maneira de pintar a memória de um amor que se autodestruiu. O recomeço não veio com fogos de artifício, mas com a quietude da rotina reconstruída. A casa era, de novo, o meu refúgio, e agora, ela era verdadeiramente minha. O som dos passos no chão de azulejo era apenas o meu, sem o peso da expectativa de Alex, ou a crítica silenciosa de Doris. Eu retirei cada vestígio do toque deles. O espelho que Doris havia presenteado, alegando que o meu era muito moderno, foi para o lixo. Eu vendi o espelho em uma loja de artigos usados, sentindo que estava me desfazendo de um peso. O quarto de hóspedes que Alex usava como escritório e local de conspiração foi transformado em um ateliê de arte vibrante, cheio de luz e cheiro de tinta fresca. Um lembrete físico de que meus hobbies caros eram, na verdade, a base da minha independência. Fui para a terapia, onde enfrentei o luto pela vida que eu havia perdido. A vida da Isabela ingênua, que achava que o amor podia consertar um homem fraco. O terapeuta me ajudou a dar um nome ao que eu vivi: abuso financeiro e coerção pessoal crônico. Dar um nome tornou o trauma gerenciável. Na galeria, voltei a trabalhar com paixão renovada. Organizei uma exposição focada em artistas mulheres, subvertendo a ideia de que a arte feminina era apenas um hobby fofo.
era um triunfo pessoal. O catálogo da exposição trazia uma introdução escrita por Isabela, que rapidamente se tornou um item procurado por sua clareza e força. Alex me enviou algumas cartas, cheias de clichês sobre arrependimento e o desejo de tentar de novo. Ele dizia que estava em terapia, que havia cortado laços com a mãe. Li a caligrafia elegante e vi apenas o último recurso de um homem que perdeu o acesso à sua conta de emergência. Dobrei as cartas e as guardei em uma caixa com outras memórias desbotadas, mas não respondi. O silêncio era minha arma mais eficaz agora. Eu estava de volta, não como a esposa troféu, mas como a proprietária da minha própria existência. O silêncio da casa não era solidão, era a voz da minha liberdade. Uma tarde, recebi a fatura final do serralheiro. O valor estava riscado, e a palavra pago estava escrita à mão. Era a nota do reparo da escultura que Doris havia danificado no ato 1. Eu percebi que a assinatura no pago não era de Alex, mas de um amigo próximo que ele tinha, a quem eu sabia que Alex devia grandes favores. Na solidão do meu ateliê, eu comecei a pintar um autorretrato, não com cores vivas de alegria, mas com tons de cinza e azul, que capturavam a complexidade da minha nova e dura liberdade. Eu abri todas as janelas e portas da casa, deixando o vento de Miami varrer cada partícula de poeira e de mentira que Alex e Doris haviam deixado para trás. A casa agora cheirava a tinta, a óleo e sabão neutro, e não mais ao perfume masculino caro e à lavanda artificial de Doris. No ateliê, coloquei uma playlist de música clássica que Alex detestava, trabalhando por horas seguidas sem interrupções, encontrando minha cadência de paz. A recuperação do meu pulso levou meses de fisioterapia. Uma lembrança física de que a luta pela minha autonomia não foi apenas legal, mas literalmente dolorosa. Percebi que a única coisa que Alex realmente possuía era a dívida que ele me legou. E isso, ironicamente, me pertencia agora mais do que ele. Quando estou no ateliê, fecho os olhos e consigo visualizar as texturas e as cores antes de misturar qualquer tinta. Um estado de intensa concentração que me isola de todo o barulho exterior. Descobri que Alex, em uma de suas cartas de arrependimento, me pedia para reconsiderar, citando uma frase que ele jurava ser de Platão. O amor é a suprema arquitetura. Na verdade, a frase era de um comercial de seguro imobiliário. A transformação do escritório dele em ateliê foi a primeira coisa que fiz, removendo todos os arquivos e pranchetas para simbolizar a eliminação do centro de conspiração e fraude da minha casa. Para mobiliar o novo ateliê, escolhi móveis de design limpo e funcional, rejeitando o estilo ornamentado e fútil que Doris tentava impor, reforçando a concordância estética com a minha nova vida. O meu primeiro grande quadro no novo ateliê foi uma tela abstrata que usava o azul cobalto da parede, representando o pátio da casa espanhola, uma conexão artística e física com o meu refúgio recém-reivindicado. Para pendurar a nova arte no ateliê, usei um martelo e um prego eu mesma, e a primeira martelada torta e imperfeita me fez rir de forma sincera, uma risada que eu não sabia que ainda era capaz de ter. A fluidez da minha vida estava sendo restaurada, e eu me sentia compelida a usar esse novo fluxo de criatividade para algo maior, algo que Alex e Doris nunca poderiam tocar. Minha exposição, intitulada Fragmentos Reivindicados, não era apenas arte. Era uma declaração de que eu estava abandonando o cubismo que Alex apreciava em favor do expressionismo abstrato, um estilo que exigia mais emoção e menos geometria, refletindo minha libertação. O expressionismo abstrato era o oposto da ordem rígida e controlada que Doris e Alex tentavam impor. A ausência de formas definidas era uma metáfora para a minha liberdade recém-conquistada de definir minha própria vida. O ateliê ressoava com o som gratificante do metal do meu pincel misturando as tintas na paleta. Um som de trabalho real e desimpedido, que era a antítese do silêncio tenso imposto por Alex. Eu havia trocado a arquitetura rígida de um casamento falido, baseada em pilares de mentira, pelo ateliê, o meu cadinho de renascimento, onde a desordem criativa era a única regra inviolável. A paz da alma era profunda, a sensação de que, finalmente, a dissonância cognitiva entre quem eu era e quem eu fingia ser havia terminado. O silêncio não me assustava mais. Ele era um convite à introspecção, um espaço sagrado onde eu podia finalmente ouvir a minha própria voz artística e pessoal. No ateliê, pendurei o bilhete de Alex com a frase: "O amor é a suprema arquitetura", acima do meu cavalete, emoldurado com um papel vermelho barato. Servia de inspiração cínica. O amor deles, de fato, era a arquitetura mais falha que eu já havia visto. A minha volta à galeria foi marcada por uma confiança tranquila. Ao falar com colecionadores, eu mantinha uma postura aberta e um sorriso que era agora genuíno e relaxado, não mais forçado. Essa autenticidade era o meu novo magnetismo, fazendo com que as pessoas confiassem em mim não apenas como curadora, mas como uma mulher que sabia exatamente o que queria e o que valia. Uma atração natural que Doris jamais conseguiria simular. O trauma do abuso financeiro e coerção pessoal crônico era uma sombra que eu lutava para dissipar, e as sessões de terapia eram uma batalha dramática contra as vozes de Doris e Alex, que ainda ecoavam em minha mente. A cada pincelada do meu autorretrato, eu dramatizava a complexidade da minha dor e da minha cura, usando o pincel como uma lâmina para cortar os últimos laços emocionais. O som do pincel roçando a tela, lento e deliberado, era o único som que eu permitia dominar o ateliê. Era o ritmo da minha cura, um hino dramático de autossuficiência. O ato de queimar as cartas de arrependimento de Alex no pátio, uma a uma, foi um ritual dramático e catártico, observando as chamas consumirem as mentiras e a fumaça, levando embora o cheiro de seu perfume. O Alex tentando me convencer a voltar, citando um comercial de seguro imobiliário como se fosse Platão, me fez pensar que a sua terapia era provavelmente o assistente virtual do seu celular. Eu abri a caixa onde guardei as cartas de Alex
e me permiti cheirar o papel, buscando o último resquício da paixão que nos uniu, antes de fechar a tampa com uma resolução fria. Hoje, sento-me no meu pátio ensolarado, a brisa de Miami me refrescando, e olho para a beleza inabalável desta casa, o legado da minha avó. Minha avó não me deixou apenas um imóvel de valor, ela me deixou a prova, no papel, de que a autonomia de uma mulher deve ser inquestionável, e essa é a minha lição de vida. Eu me apaixonei por um homem bonito e gentil, mas casei-me com a fraqueza dele e com o egoísmo de sua mãe. Lembro-me de como a paixão ofuscou os sinais de alerta no início. Eu acreditava no amor dele, e por um tempo, esse amor foi o meu porto seguro, um calor físico e emocional que fazia a vida valer a pena. Aprendi que a maior traição não é a infidelidade física, mas a coerção silenciosa que tenta minar seu valor e seu patrimônio. Doris e Alex tentaram me fazer acreditar que sem eles, eu não era nada, que o meu valor era medido pela minha capacidade de ser o porto seguro para os fracassos deles. Eu lembro-me de uma frase que Doris costumava usar: "Você é um luxo, não uma necessidade, Isabela." Mas no final, o que me salvou foi o meu trabalho, a minha inteligência e, crucialmente, a escritura em meu nome. Eu não apenas mantive a minha casa, eu a reivindiquei com uma nova fundação de força e autoconhecimento. Aos 35 anos, eu renasci. Olho para o futuro sem medo, porque sei que não há mais hipoteca, pessoal ou financeira, que possa me prender. Meu casamento pode ter sido um erro caro, mas o divórcio foi o meu maior investimento. Eu decidi usar parte do meu próprio capital para criar uma bolsa de estudos de arte para jovens mulheres em situação de risco financeiro, concretizando a ideia de usar meus bens para um propósito real. O nome dessa iniciativa é Fundação Azulejo Espanhol, uma referência direta à casa que ela protegeu. No pátio, sob a luz dourada do final da tarde, coloco um pequeno vaso de flores silvestres, algo que Alex costumava colher para mim nos fins de semana, como um adeus final e sereno. A brisa de Miami, que antes me parecia apenas quente, agora trazia um cheiro de sal e renovação, o aroma selvagem da minha nova e inegociável existência. O meu verdadeiro legado não é a arte que eu vendo, mas a arte que eu usei para me reconstruir. O domínio implacável da minha própria vida. A única coisa que Doris me deixou foi um manual de etiqueta desatualizado, que eu planejo usar para nivelar uma mesa bamba no meu novo ateliê. Meu próximo grande projeto é comprar um imóvel comercial de verdade, grande o suficiente para humilhar o estúdio de Alex, sem que eu precise sequer mencionar o nome dele. Olho para as flores no pátio, sabendo que a paz que sinto agora custou a morte da inocência e a solidão, mas que essa solidão é, ironicamente, a minha maior conquista. Em algum lugar, Doris deve estar tentando hipotecar uma escrivaninha antiga para pagar seu plano de celular pré-pago, e eu desejo-lhes muita sorte. O fervor de criar é a única dependência que me resta, e é uma que me faz mais rica a cada pincelada. Descobri que o manual de etiqueta de Doris tinha um capítulo inteiro sobre como harmonizar herança e ambição, que era, na verdade, uma lista de instruções de como conseguir dinheiro da esposa. A paz que sinto no pátio é a coerência de ter transformado o espaço que me ameaçava em um santuário inexpugnável, restaurando o legado da minha avó. Minha decisão de criar uma bolsa de estudos para mulheres artistas, usando o capital que Alex e Doris cobiçavam, é a concordância ética final. O dinheiro deles foi redimido pelo meu propósito. Minha galeria agora exibe, em um local de destaque, a primeira pintura que concluí no meu novo ateliê, o Pátio de Cobalto, simbolizando que a minha arte e o meu lar estão irrevogavelmente ligados e protegidos. Enquanto tomo um gole do meu chá gelado no pátio, um passarinho pousa no bonsai, que agora está saudável e cheio de vida. Observo o movimento da água na fonte antiga, um som simples que abafa o ruído distante da cidade e me lembra que o controle reside nos pequenos momentos de paz conquistada. Olho para o céu de Miami e sinto o calor do sol na minha pele, a sensação de que, finalmente, a luz não está mais sendo filtrada pela sombra da mentira. Essa clareza é o meu legado. O último conselho que minha avó me deu foi: o amor passa, Isabela, mas o tijolo e o papel de sua escritura ficam. Este conselho, gravado em minha memória, foi o contexto que transformou a traição em uma lição de vida inestimável. Olho para os azulejos do pátio, todos inteiros e limpos. Eles representam as muitas peças do meu casamento que se estilhaçaram. E agora, cada azulejo inteiro é um fragmento reconstruído da minha dignidade e do meu patrimônio, garantindo a coesão visual e emocional do meu triunfo. O sabor do chá gelado de hortelã, meu favorito, nunca pareceu tão refrescante e puro, um reflexo do quão limpa a minha vida havia se tornado. Minha autonomia, antes um conceito abstrato, tornou-se um ativo tangível, um cofre blindado contra qualquer futura tentativa de saque. Eu era, finalmente, a curadora da minha própria existência. O verdadeiro triunfo não foi a vitória legal, mas a redescoberta da minha voz interior, calada por anos de medo. O maior valor da casa era, e sempre seria, o valor que eu havia conferido a mim mesma ao salvá-la. O meu novo lema, que pintei em uma pequena placa na entrada do ateliê, era: não confie em arquitetos que usam mais gel no cabelo do que no concreto. É o meu pequeno tributo irônico à arquitetura falida de Alex. Se você se identifica com essa dor, deixe seu like. Lembre-se, o papel passado é a sua melhor arma. O amor não paga a hipoteca. E a sua dignidade não tem preço. Clique no card acima e veja mais vídeos.